Já temos as patas cheias, a cabeça e o rabo. Agora precisamos encher a barriga e o pescoço do cachorro. Agora a forma de encher vai mudar um pouquinho, mas antes de a gente trabalhar na barriga e no pescoço, nós precisamos cuidar dessa parte da perna que encontra a barriga. Se a gente não coloca enchimento bem firme, como estava funcionando até ainda há pouco nas pernas, essa parte vai ficar mole. E aí o cachorro vai ficar com as patas para fora. Depois é muito mais difícil dele ficar de pé. Bom, ali no pescoço, a gente usa a outra mão, no meu caso aqui eu estou usando a mão esquerda como anteparo, e a gente vai colocando enchimento aos pouquinhos. E eu vou realmente no meu dia a dia aqui no ateliê, eu vou fazendo assim, eu ponho um pouquinho do enchimento lá, um pouquinho do enchimento cá, porque ele vai construindo um corpo. E você observa que às vezes quando eu coloco o palito, tem uma hora que faz até uma dobrinha no feltro, que é onde está precisando preencher mais. Essa é uma boa dica também. Além da gente sentir a presença do enchimento, é olhar no feltro e ver aonde que está dobrando. Veja ali, eu tenho uma parte bem nítida de uma dobra que está faltando enchimento. Então o feltro dá essa dica pra gente. E é só usar o palito, ó, você consegue ver bem o palito passando ali na vertical, assim como a pata é na vertical também. E o enchimento vai ficar bem bacana. Então essa parte que é mais superior da perna vai precisar ser bem trabalhada assim para deixar o cachorrinho bem de pé, bem bonito. Nessa região aqui tá bem molinho, ó, falta enchimento, nós conseguimos ver claramente que falta enchimento. E a dica é sempre colocando de pouquinho em pouquinho, que é muito mais fácil de manejar e modelar. O algodão, esse algodão que usa algodão de penteadeira, ele oferece um pouco de resistência. A gente consegue modelar, só que aí a gente precisa botar um pouquinho mais de força. É um enchimento mais barato, se a gente vai olhar na quantidade e no valor por quilo. A lã de carneiro é o melhor enchimento que eu já trabalhei, é muito gostoso de trabalhar com ela, mas eu tenho clientes que são veganas e algumas pessoas têm uma certa alergia também, apesar de muitos dizerem que a lã de carneiro não dá alergia, né? Mas tem gente que prefere mesmo que eu faça os brinquedos com o algodão. Esse algodão eu compro em grande quantidade, armazeno ele em caixas organizadoras e ele dura muito tempo. É um material bem mais em conta. A fibra siliconada vai muito mais quantidade do que algodão e lã de carneiro. É muito mais difícil de colocar um ponto assim como esse de banana verde que eu falei para vocês. Realmente é um trabalho a mais com a fibra siliconada, né? E não é um material tão vivo como o algodão e a lã de carneiro. Então veja, a gente vai ajustando sempre ali o pontinho que ficou sobrando, entre aspas. E agora é hora da gente ir costurando um pouquinho desse dorso do cachorro. A ideia é costura um pouquinho, enche um pouquinho. Costura mais um pouco, enche mais um pouco. A gente vai trabalhando assim, porque se eu colocar bastante enchimento agora e fechar, eu vou precisar voltar para refazer, porque vai ter espaço que vai faltar enchimento. É um processo criativo mesmo. Não dá de botar todo o enchimento e depois fechar. Além do que eu falei, também tem um dificultador que é unir as duas pontas do feltro de uma forma bem bonita. Tende a esgarçar se nós colocamos muito enchimento e depois costurar. Então a gente vai fazendo de pouquinho, que daí fica mais bonito, dá mais certo. Então veja, agora a gente vai conduzindo com o palito, de pouquinho em pouquinho, por debaixo do que já costuramos. Um outro ponto de atenção ali é também onde encontra o rabo com o dorso do cachorro. Veja ali na imagem, a gente consegue perceber que está bem dobrado. O feltro nos mostra
onde a gente precisa ir com enchimento. Na barriga, se vocês lembrarem do cachorro na natureza, é mais mole. Então, essa rigidez que a gente colocou na cabeça, nas patas, já não precisa mais aí, vai ser mais molinho, como no rabo. Ali eu acabei de indicar onde que a gente precisaria ir com o enchimento para ele ficar bem preenchido mesmo, bem lisinho o feltro, né? E ó, conforme eu mexo, vocês podem perceber que o feltro fica bem dobrado, porque eu ainda não coloquei bastante enchimento lá na barriga. Mesmo que seja mole, a gente tem que ter uma quantidade adequada para dar essa presença do enchimento, para que esse cachorro fique bem bonitinho. E mais, o enchimento com o passar do tempo tende a diminuir um pouco, né? Então, veja, eu também estou indicando ali a direção do palito. A gente vai trabalhando sempre com esses pontos de atenção. E agora que eu coloquei um pouco de enchimento, eu posso costurar mais um pouquinho. Veja que eu uno as duas pontas com a outra mão que não está costurando. Faço mais alguns pontinhos e novamente trago enchimento. Esses momentos finais demandam da gente um pouco mais de atenção. É muito mais de modelagem para você perceber onde que tem espaço para colocar. Você vai sentindo conforme você vai colocando o enchimento. Às vezes dá de colocar um pouquinho mais, porque você tem mais espaço, né? Se a gente coloca muito enchimento no lugar com uma pata, por exemplo, tende a ficar um buraco vazio. O enchimento ele não ocupa bem o lugar quando a gente põe demais, sabe? De cada vez. Então vamos de pouquinho em pouquinho e trabalhando mesmo, lembrando dos cachorros que a gente conhece, daqueles que a gente teve na nossa infância, né? Que era da casa de algum parente, aqueles que a gente gostava, ou até se a gente não gostava muito, se tinha medo, porque essas experiências a gente acaba transformando para a ponta dos dedos, né? E aí os dedos vão criando. É muito bonito esse aspecto do fazer manual que transborda do nosso coração, de tudo que a gente sente e vive e deseja para quem vai receber o que a gente está fazendo. Isso vai transbordando, escorrega pelos braços, como eu digo, e vai até a ponta dos dedos. E daí conseguimos ir criando coisas tão bonitas, tão cheias de sentido, cheias de significado. São tão preciosas, né? Bom, mais um pouquinho de enchimento. E assim nós vamos até o momento em que podemos sentir que já é possível fechar. Lembrando, antes de nós fecharmos, tem o pescoço para tomar cuidado também. Senão o pescoço vai ficar mole. Ele vai receber um pouco menos de força, né? De apertar o enchimento do que a pata e a cabeça, mas vai ser um pouco mais do que a barriga, para ele ter uma estrutura também de pescoço e não deixar o cachorro com o pescoço caindo. Vamos delicadamente, pontinho a pontinho. Agora vai ficar mais estreito. Se você tiver um outro palito que seja mais fininho, como o palito aquele de churrasquinho, sabe? Aquele mais fino, também é válido. Eu só deixo a dica de cortar a ponta, dar uma lixada, deixar a ponta mais retinha. E se quiser fazer uma fenda assim também, como eu fiz nessa do bambu, é uma ideia muito boa. Vai ser outra ferramenta muito legal para você usar. Eu gosto de usar mais esse da comida oriental, porque ele é mais firme. Então, veja, comparando já o que foi feito antes, o pequenininho, que eu estou usando de modelo mesmo, né? Porque ele é muito pequenininho. E eu quis fazer um pequeno para a gente ir olhando enquanto tá fazendo desse tamanho, porque o maior
daí vai ser muito maior em relação à tela. E nós temos muitas condições de poder ver como que acontece tudo mesmo no pequenininho, sabe? Agora acompanhe numa velocidade um pouquinho mais rápida junto comigo o processo do enchimento aqui do pescoço. É uma repetição do que a gente já fez até agora, então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e a gente vai voltar numa velocidade anterior para fazer o fechamento do pescoço. Veja os dois. Agora a gente vai partir para o fechamento do pescoço, costurando as pontas do feltro, juntando as pontas. Então é importante que não tenha muito enchimento, lembra? Senão a gente vai ficar com ponto esgarçado. Então eu pressiono mesmo como um beliscão, um grande beliscão, para que as pontas do feltro, das margens, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, fiquem bem próximas e eu consiga costurar. Eu ainda percebi que faltava um pouquinho de enchimento para ser colocado ali. São muitos detalhes, né? A gente vai observando, vai sentindo, vai se relacionando com o que estamos fazendo. E aí nós vamos também aprendendo um pouco de nós. Com que velocidade eu quero fazer, com qual intenção eu estou construindo, o quanto que eu me dedico àquilo que toma um pouco mais da minha atenção, um pouco mais da minha dedicação. Aqui nós temos aquela situação de 3 partes, então a gente introduz a agulha em 2 delas e já mira na terceira, antes mesmo de fechar o laguinho, já introduz a agulha por dentro para poder fazer um nó bem firme. Esse nó vai ser aquele nó de segurança. Eu vou fazer mais um ponto, ajustando ali um ladinho que estava um pouco aberto, que ainda precisava de mais um carinho, e outro ponto. Aí introduzimos a agulha, saímos lá adiante com a agulha costurando algum outro ponto que já tinha acontecido. Eu passo por entre a trama do fio. Veja, ele vai bem no meio do fio. E aí eu posso puxar com firmeza e fazer o corte desse fio. Agora é só o tempo da gente tirar um pouco desse restinho, né, de algodão que fica. Você pode usar uma escovinha de dentes também mais velha, seca, e passar, que sai muito bem. Você pode pegar uma esponja daquelas de lavar louça seca, nova, também sai. Olha só que graça que tá ficando. Eu vou te mostrar detalhes, porque tá muito apaixonante, né? Fala a verdade.